Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui nessa ocasião para mais uma aula de Homem, Cultura e Sociedade. Relembrando que na aula passada nós estudamos um pouquinho da evolução da sociedade medieval, como que a sociedade medieval estava estruturada, a sociedade no período da Idade Média, e como que a relação entre o homem, a sociedade, o desenvolvimento da cultura, a relação do homem com a natureza estava estruturada. Nessa ocasião, nós vamos estudar um pouco mais a relação do homem com a natureza, o homem em sociedade, na modernidade. Então, vamos dar uma olhada nesse período importante da história humana que nós chamamos de modernidade. Na aula passada, eu falei um pouquinho sobre as divisões da história, os grandes períodos que nós encontramos. Esses períodos, na verdade, assim se apresentam, divididos, para facilitar o estudo. Então, nós temos o período da pré-história, depois, com a invenção da escrita, inicia-se a Idade Antiga, que vai até 476, com a queda do Império Romano Ocidental, e de 476 até 1453 vai ser aquilo que nós chamamos de Idade Média. 1453 é o fim da Guerra dos 100 Anos, e também a queda de Constantinopla, quando o Império Bizantino cai, vai ser conquistado pelos turcos otomanos que ali se encontravam. Então, a queda de Bizâncio, né? Império Bizantino, que depois a cidade de Constantinopla vai ter o seu nome alterado para Istambul. A queda de Istambul marca o início da modernidade, e alguns chegam a dizer que a modernidade vai até 1789, com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha e a Revolução Francesa. Outros tendem a prolongar um pouco mais. Essas datas não são absolutas, não há concordância a respeito delas de forma absoluta, não há unanimidade, mas isso também não interessa a nós. O que interessa é ter um marco histórico simplesmente para facilitar a organização das ideias, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a modernidade nesta ocasião. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre a Idade Média. E só para relembrar, né? Na aula passada eu até mesmo comentei que a própria terminologia Idade Média, ela já é uma terminologia carregada de um certo teor negativo. Essa é a ideia. Porque com a Renascença, nós tivemos aquela ideia de resgatar os princípios e os valores da sociedade clássica. Então, a Renascença vai ser marcada pelo classicismo, certo? Pelo classicismo. E por que na Renascença os homens queriam resgatar os ideais e valores da sociedade greco-romana? Porque eles consideravam que, com a Idade Média, a humanidade havia estagnado, de que a humanidade havia parado no tempo, de que não houve progresso. Então, os humanistas do Renascimento, eles queriam resgatar os ideais da sociedade greco-romana, os ideais da sociedade clássica, para fazer com que a sociedade voltasse a evoluir, segundo eles acreditavam. Então, a Idade Média foi rotulada, classificada como um período de trevas. Com o Iluminismo, essa ideia se acentuou um pouco mais, porque o Iluminismo defendia que, na Idade Média, os homens viviam acorrentados pela ignorância e por crenças falsas e fabricadas pela Igreja. O Iluminismo, então, surgiu como um movimento que resgataria a vida do homem diante da razão. A ideia do Iluminismo é de que agora nós estamos vivendo em uma era iluminada, porque o homem, no uso de suas faculdades, no uso de sua razão, ele vai buscar a autonomia. O homem deve viver de acordo com a sua própria razão. E aí nós teríamos inúmeras pessoas que poderíamos citar aqui, mas dentre elas eu cito Immanuel Kant, com o seu texto Resposta à Questão: o que é o esclarecimento? A palavra esclarecimento, em alemão, pode ser traduzida também como iluminismo. O que é o iluminismo? E Kant vai dizer que o iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, na qual ele se encontra por culpa dele mesmo. O homem é o responsável
por se encontrar nessa situação de menoridade. Então, o esclarecimento é a saída do homem dessa menoridade, ou quando o homem atinge a maioridade, a autonomia, no uso da própria razão. Lembrando que a palavra autonomia, ela é a junção de duas palavras gregas, autós do grego é próprio, nomos do grego é lei. Então, autonomia, autos nomos, significa a lei criada pela própria pessoa, a lei é criada por mim mesmo. Então, uma pessoa autônoma é aquela que vive de acordo com a sua própria lei, de acordo com as suas próprias normas, que vive de acordo com a sua própria razão. Então, você percebe claramente que a perspectiva kantiana aí era de que o homem iria encontrar autonomia, viver na maioridade, porque ele se apropriaria da sua própria razão, usaria a sua própria razão para não viver mais na dependência de outro, na tutela de uma outra pessoa. Kant, inclusive, diz que o homem que vive de acordo com a liderança de alguém, que precisa, por exemplo, de um livro religioso para dizer a forma como ele tem que viver, que precisa de um líder religioso para dizer que ele tem que viver de tal e tal forma. O homem que precisa de um livro, de um líder, para poder dizer a maneira como ele tem que viver, esse homem ainda vive na menoridade. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem coragem de tomar as suas próprias decisões, de agir, de viver de acordo com a sua própria razão, de ser responsável por aquilo que se está fazendo, que precisa de uma outra pessoa para tutelar as suas ações. Então, quando o homem sai da menoridade, é essa fase de maturação, de maturidade, Kant vai dizer. Então, nós percebemos claramente aí que a modernidade, o iluminismo, esse período, é um período que surge com um certo preconceito para com a Idade Média, ok? Então, eu até enfatizei na aula passada que o Renascimento, ele coloca o homem no centro. Nós temos aí uma espécie de antropocentrismo no Renascimento. Então, e o iluminismo, que vem logo após, o iluminismo é onde a razão humana vai ser elevada a um status gigantesco. Eu vou tratar um pouco sobre isso ainda hoje, mais à frente, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a modernidade, e nós vamos perceber claramente como que a modernidade ela acaba tentando desconstruir quase que tudo que foi herdado da Idade Média. Na verdade, os modernos, né, existem algumas teorias para se estudar a modernidade. Algumas pessoas chegam a dizer que a modernidade ela vai ser um processo de secularização dos conceitos cristãos advindos da Idade Média. Então, os conceitos que foram criados pela cristandade na Idade Média serão secularizados na modernidade, e a modernidade vai continuar usando esses conceitos, só que agora secularizados. Por exemplo, a ideia de um milênio vai ser o programa que Auguste Comte vai tentar desenvolver, Karl Marx vai tentar desenvolver, criar um paraíso na Terra, essa ideia de uma salvação aqui na Terra, é uma ideia secularizada da salvação que o cristianismo propunha, ou do milênio e tudo mais. Outros chegam a dizer que não, que, na verdade, essa ideia de que a modernidade simplesmente secularizou os conceitos cristãos, isso não é verdade. Uma pessoa como, por exemplo, o Hans Blumenberg, ele tem um livro, A Legitimidade da Era Moderna, que não está em português, ou alguns também pode ser traduzido como Tempos Modernos, alguns traduzem algumas versões. Nesse livro, o Hans Blumenberg, ele vai discordar desse conceito, ele vai dizer que, na verdade, essa ideia de que a modernidade simplesmente secularizou os conceitos da Idade Média não é verdadeiro, porque, segundo Blumenberg, a modernidade ela propõe conceitos totalmente novos, diferentes dos que nós havíamos visto até então. Então, é um debate muito interessante sobre a natureza da modernidade e o conteúdo de suas crenças. Algumas pessoas, como Peter Gay, por exemplo, em seu livro The Enlightenment, que seria o iluminismo, né? A modernidade e o iluminismo pagão, seria mais ou menos essa tradução do livro dele em inglês também, ele vai dizer que a modernidade, sim, incorporou os conceitos da Idade Média, do cristianismo, e se secularizou. Outra pessoa que vai tratar uma questão semelhante vai ser o Klaus Berger, algo do tipo. Ele vai dizer que, na verdade, ele até tem um livro, que
que não tem tradução também, mas seria A Cidade Celestial. A Cidade Celestial. Onde ele vai dizer que a modernidade tentou reconstruir o paraíso na Terra. É um livro muito legal. Eu estava até vendo se eu conseguir achar ele aqui para dar o nome correto do livro, para ficar mais fácil, né? Se alguém depois quiser pesquisar, vou ver se eu acho aqui o nome do autor também. Bom, eu acho que eu não vou conseguir achar aqui agora, mas depois eu posso, se alguém se interessar, depois eu posso mandar. Só que a ideia central do livro é essa, é que a modernidade ela vem com a tentativa de construir ou de reconstruir, por assim dizer, um paraíso na Terra, mas é um paraíso sem Deus, um paraíso sem Cristo, um paraíso sem o cristianismo. A ideia do Berger é que exatamente o cristianismo, ele teve até algumas ideias interessantes, só que Carl Becker, não é o nome dele, Carl Becker, e A Cidade Celestial, os filósofos no século XVIII. Então, a ideia é essa. Não sei se talvez se eu mostrando aqui com o meu celular, talvez eu consiga ver. Não, acho que não consegue ver, mas depois eu pego. É muito simples, vamos pegá-la aqui agora. Vou mostrar para vocês a imagem do livro. O livro é excepcional. Aqui, achei. Vou pegar a imagem dele e mostrar para vocês. Um livro excepcional. Vai tratar exatamente sobre essa ideia do conteúdo da modernidade. Qual é o conteúdo da modernidade? Aqui. Tá, acho que está aparecendo para vocês aí, né? Então, você pode perceber aí, ó, a cidade celestial. Essa é uma tradução minha, eu que estou fazendo essa tradução. Os filósofos do século XVIII aí. Então, o livro é excepcional, ele não chega a ter 200 páginas, onde ele vai falar justamente sobre a modernidade e vai dizer, inclusive, que a modernidade foi um período de tentativa de reconstrução de uma cidade celestial aqui na Terra, mas a partir de conceitos secularizados. Então, seria mais ou menos essa a ideia que ele vai tratar aqui. Tá? O conceito de modernidade. A modernidade, ela, nascida com a ilustração, a palavra ilustração pode ser traduzida como iluminismo, esclarecimento, é a mesma palavra, ok? Então, é a mesma ideia. A modernidade, nascida com a ilustração, teria privilegiado o universal e a racionalidade. Então, temos dois conceitos importantes aqui. A modernidade ela vai privilegiar o universal e a racionalidade, diferentemente da época que nós vivemos agora, em que esses dois conceitos são atacados. Mas isso aqui é para uma outra aula. Teria sido positivista e tecnocêntrica, acreditado no progresso linear da civilização, na continuidade temporal da história, em verdades absolutas, no planejamento racional e duradouro da ordem social e política, e teria apostado na padronização dos conhecimentos e da produção econômica com sinais da universalidade. Então, essa seria a característica da modernidade, várias delas, na verdade, aqui, e eu vou tratar delas, de alguma maneira, de forma mais aprofundada hoje, nessa aula. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Então, a princípio, nós conseguimos destacar algumas características da modernidade. A modernidade é um tempo, está atrelado, inclusive, com o iluminismo, com a ilustração, com o esclarecimento. A modernidade é um período em que você tem o privilégio dos conceitos, a busca pelo universal, pela moral universal, pela ideia da natureza humana, a racionalidade, a razão humana vai ganhar um destaque muito grande nesse período. O positivismo acaba se destacando também, inclusive com a própria ciência. Nós temos a tecnociência surgindo aí, a tecnologia, por isso que ela é tecnocêntrica. Então, é a área da técnica, o período da técnica, com muita ênfase, né? A ideia de progresso também vai ser muito importante no período da modernidade. Então, a palavra progresso, ela aparece com muita frequência na modernidade. Tem um livro muito legal, que é esse livro, Sentidos da História. Sentidos da História.
Um livro muito bacana, talvez esteja aparecendo para vocês aí. Esse livro aqui, o autor, ele vai mostrar, por exemplo, inclusive, seguindo essa ideia da modernidade aí, né? Ele vai mostrar como que a ideia de progresso foi uma secularização do ideal cristão de salvação. Por quê? Porque com o cristianismo você tinha aquela ideia de que o mundo está em pecado, certo? O pecado de Adão afetou a humanidade, afetou o mundo, então o mundo jaz no maligno, mas vai chegar um tempo em que Cristo se manifestará, e aí ele vai instaurar um reino milenial, um reino na Terra de 1000 anos, e depois nós vamos ter o novo céu e a nova terra, no final do milênio, depois do juízo do trono branco, coisa do tipo, novo céu e nova terra. Ou seja, a escatologia cristã, ela estava defendendo essa ideia de que chegaria um tempo em que a vida seria melhor, aonde Isaías diz, por exemplo, que o lobo pastaria com o cordeiro, a criança colocaria a mão na toca de serpente, nada lhe aconteceria. Por quê? Porque a maldade, o pecado seria removido, então todo mundo viveria em paz, em harmonia, e não haveria mais morte, mais dor, mais sofrimento, e nada disso. Essa ideia de um paraíso que o cristianismo prega, que seria uma espécie de retorno ao jardim do Éden, né, que é a maneira como o homem vivia antes do pecado, essa ideia de um paraíso na Terra foi a ideia que a modernidade incorporou. Só que a modernidade, ela secularizou o conceito, porque ela defendeu a ideia de um paraíso, de uma vida boa, sem pecado, eliminou o conceito de pecado, sem dor, sem sofrimento, sem inimizade, paz e harmonia, só que tudo isso sem Cristo, sem Deus, sem o cristianismo. Mas quem queria fazer isso se realizar? Aí dependia de cada pensador. Augusto Comte, por exemplo, acreditava que era ciência. A ciência iria fazer o paraíso se estabelecer na Terra. Karl Marx acreditava que viria com a revolução do proletariado, onde o proletariado iria se revoltar contra os capitalistas, contra os burgueses, e instaurar uma ditadura do proletariado, e aí depois, através de um processo, chegaríamos a um comunismo, onde tudo seria comum a todos, certo? Cada pessoa defendia um conceito de paraíso na Terra, um progresso, uma era em que tudo seria bom, todo mundo seria feliz. Inclusive, isso acaba sendo interessante, porque o Eric Wagner, ele diz o seguinte, Eric Wagner, ele diz que a modernidade, ela propôs uma escatologia imanentizada, que ele chamava de imanentização do escatom. Escatologia, né? Nós sabemos que é a doutrina das últimas coisas dentro do cristianismo. É a doutrina que estuda as últimas coisas, como que será a vinda de Cristo, o estabelecimento do seu reino, o surgimento do anticristo e coisas semelhantes a estas, né? Então, a escatologia é uma vertente, uma área, uma das doutrinas do cristianismo, que diz respeito às últimas coisas, certo? E aí o Wagner vai dizer que a modernidade ela propôs uma nova escatologia, uma escatologia imanente, porque a ideia de imanente é aquilo que está aqui, está ligado a esse mundo, a essa terra. O imanente está relacionado com aquilo que é transcendente. O transcendente é aquilo que está além dessa criação. Por exemplo, o Deus, segundo o cristianismo, é transcendente. Deus está para além da criação. Deus é muito maior que a criação. O mundo não consegue contê-lo, porque ele é muito grande. Então ele se assenta sobre o globo da terra, faz a terra os cabelos dos seus pés, chama a estrela cada um pelo seu nome, ou seja, ele é maior que tudo, segundo o cristianismo. Só que, ao mesmo tempo, o cristianismo vai dizer que ele é transcendente, está para além de tudo, ao mesmo tempo ele é imanente, porque ele está presente, ele está conosco, ele está com cada um que o serve, né, que acredita nele e tudo mais. Segundo o cristianismo, ele é transcendente, mas ao mesmo tempo é imanente, está presente, está aqui, ele te ouve, pode falar com você, você pode sentir a presença dele, e coisas semelhantes a estas. Então, o cristianismo prega a ideia da transcendência, mas também da imanência. A modernidade, ela surgiu e ela rompeu com a transcendência, porque a modernidade é o fim dos valores metafísicos. Metafísica, a palavra metafísica, podemos usar a raiz da palavra, a etimologia da palavra. Metafísico é aquilo que extrapola o limite do mundo físico. Então, Deus, liberdade, imortalidade da alma, céu, são valores metafísicos que extrapolam o mundo físico, que está para além da razão humana. E logo na modernidade, esses valores são rejeitados. Por quê? Porque está para além da razão humana. A razão humana não deve
se envolver com essas coisas, ok? Então, a modernidade, ela só dá valor para isso aqui que pode ser experienciado, para aquilo que pode ser tocado, para aquilo que Kant chamava do campo da experiência possível, aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, podemos analisar com a razão, inclusive, alguns. Claro que não são todos, eu estou aqui generalizando, mas não são todos que tiveram essa atitude. Mas, a fim de título de generalização, vale, né? Dá para seguir. Então, a modernidade propôs uma espécie de salvação através da ciência, através do conhecimento, porque na modernidade o conhecimento ganhou um status privilegiado, a epistemologia acabou ganhando status privilegiado, o homem começou a querer descobrir, começou a querer conhecer, queria dominar a criação, dominar a natureza. O homem acreditava que a sociedade estava evoluindo de tal maneira que chegaria um tempo em que a humanidade seria muito feliz, em que a morte, a doença seria dissipada porque a ciência conseguiria resolver todos os problemas, conseguiria curar todas as doenças. O homem acreditava que usando a sua razão, que no uso de sua razão e com a ciência, a humanidade atingiria o ápice da felicidade, da paz e da harmonia. Isso se mostrou falso. Por quê? Porque as duas grandes guerras mundiais vieram para nos mostrar que o homem consegue, usando a sua razão e usando a ciência, destruir a si mesmo. Então, o que o homem fez no uso de sua razão e usando a ciência? Construiu máquinas, bombas, para poder destruir a própria humanidade, para explorar a natureza, para dominar sobre o próprio homem. Então, você percebe que não era suficiente, né? Mas dando sequência, então, a modernidade é um período de engajamento científico, racional, onde a ciência está a todo vapor, a ideia de progresso está a todo vapor, a humanidade acredita que eles estão evoluindo e que vai chegar um tempo em que todo mundo vai ser feliz e vai estar alegre. Vocês se lembram? Nós estudamos já em aulas passadas a ideia do evolucionismo cultural, o Edward Taylor, James Fraser, né? Lewis Henry Morgan. Então, nós estudamos um pouco do evolucionismo, e a ideia aqui do progresso também é a mesma ideia semelhante àquela do evolucionismo, ok? Conceito de modernidade. A modernidade é uma ruptura com a tradição. Com qual tradição? Com a tradição medieval, com a tradição escolástica, com a tradição aristotélica do período medieval, com aquilo que Aristóteles defendia. Nós já estudamos um pouquinho sobre o período medieval. O período medieval era um período centrado ainda nas tradições, na religião. A Igreja Católica ela tinha a primazia, por assim dizer, tinha um lugar de destaque, né? Com a modernidade, você tem um certo desprezo para com a cultura anterior, para com a tradição anterior. Os modernos não estão preocupados com aquilo que os medievais se importavam, entende? Oposição entre o antigo e o novo. Valorização do novo. Então, o antigo aqui, por antigo você entende aqui o período medieval, tá bom? Por quê? Porque na modernidade você ainda tem, com a Renascença você teve, né? Você teve um certo resgate, uma certa valorização da cultura greco-romana, mas quando vem o iluminismo ele tenta superar de alguma maneira ainda mais aquilo que o Renascimento havia feito. Porque com a modernidade, com o iluminismo, você tem uma centralização na própria razão humana, o racionalismo exacerbado aí, né? Então você tem a valorização do novo, que seria com a modernidade, e o ideal de progresso, que foi o que eu discuti aqui, vai ganhar um destaque muito grande na modernidade. Você tem inúmeras pessoas que defendiam isso aí, como, por exemplo, o Condorcet defendia essa ideia, o ideal de progresso, Turgot defendia o ideal de progresso, Karl Marx defendia um ideal de progresso, nós temos também, por exemplo, Auguste Comte defendendo o ideal de progresso, ok? E algumas outras pessoas mais, tá? Então, o progresso acabou ganhando destaque. Na verdade, essa ideia do progresso, ela já havia aparecido aí no final da Idade Média, né? Com Joaquim de Fiore, ele foi um dos primeiros a defender as três eras, que ele dizia que teve a era do pai, a era do filho, e aí viria a era do espírito, em que seria uma era muito melhor, uma era de conquistas, uma era de ouro para a humanidade, ok? E ênfase na individualidade. Eu até destaquei na aula passada a relação existente entre Renascimento, modernidade e a Idade Média.
Eu mostrei que a individualidade, o individualismo começou a ser destacado muito na Renascença, e com a idade moderna, com a modernidade, o individualismo vai a seus limites, né? Vai a seus extremos, tá ok? A rejeição da autoridade institucional. Então, a igreja também ela passa a sofrer ataques, a igreja ela vai sofrer, a autoridade da igreja vai ser abalada. Você vai ter na modernidade e com o iluminismo um movimento novo que vai ser chamado de deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, ele pregava a existência de um Deus, mas o Deus do deísmo, ele era meramente um relojoeiro. Nós temos um grande nome do deísmo, que era Voltaire. Voltaire, ele dizia que Deus, ele foi o grande relojoeiro, ele pegou, criou o mundo, assim como alguém cria um relógio, dá corda no relógio e deixa o relógio funcionando e pronto, vai-se embora. A ideia do deísmo era mais ou menos essa. Voltaire dizia que Deus criou o mundo, assim como o relojoeiro cria um relógio. Deus deu corda no mundo, ou seja, estabeleceu as leis naturais e deixou o mundo funcionando a levante, né? Ou seja, a sua vontade. Agora o mundo é regido pelas leis naturais, de maneira que não há necessidade para uma intervenção divina. O deísmo ele prega um Deus completamente transcendente, que não se envolve mais com o mundo, um Deus que não opera milagres, que não intervém porque ele não quebra as leis da natureza. Então, um Deus também que, de alguma maneira, não vai ouvir a sua oração e nem vai realizar um milagre para você. Ele não se revela mais porque ele criou e deixou. Ok? Essa é a ideia do deísmo. Então, com a modernidade, com o iluminismo, o deísmo ganhou um destaque muito grande. E o Deus do cristianismo acabou sendo atacado, o Deus que os cristãos defendiam, acabou sendo atacado, e a própria igreja, inclusive, o próprio Voltaire, ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, destruir a infame, e a infame, segundo Voltaire, era a igreja católica. Então, com a modernidade, a instituição, a igreja enquanto instituição, ela recebe um ataque muito grande. Voltaire, inclusive, ele dizia, se Deus não existisse, era preciso inventá-lo. Por quê? Porque o conceito de Deus acaba sendo importante, segundo Voltaire. Mas por que o conceito de Deus ele é importante? Ele é importante para as pessoas ignorantes, para as pessoas simples, porque Voltaire tinha escravos, servos, pessoas que trabalhavam para ele, né? Os seus empregados. E Voltaire, ele acreditava que era útil para os seus empregados crer na existência de Deus, conforme o cristianismo pregava. Por quê? Para que seus empregados não lhe roubassem. Mas Voltaire dizia, eu mesmo não creio nesse Deus. O Deus de Voltaire era um Deus deísta, um Deus que está distante, que não fala, que não se revela, que não interage com o ser humano. Voltaire também dizia uma frase que muitas pessoas repetem, mas que não sabem que foi Voltaire que disse, né? Creio no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Então, Voltaire estava dizendo, eu creio no Deus que criou o homem, mas não nesse Deus que o homem criou. E qual seria o Deus que o homem criou, segundo Voltaire? O Deus da Igreja Católica, o Deus do cristianismo. Esse é um Deus criado pelo homem. Voltaire, então, defendia um Deus distante, um Deus que não se envolve, um Deus que criou a humanidade, estabeleceu as leis que regem o mundo e se distanciou e se afastou e não se envolve mais. Essa é a ideia do deísmo, certo? Inclusive, algo interessante aí, né, que nós podemos encontrar nessa perspectiva do Voltaire e dos iluministas e tudo mais, é que eles pregavam muito e apelavam para a tolerância, eles eram grandes defensores da tolerância. Então, o conceito de tolerância ela começa a surgir na modernidade com muita ênfase. Nós temos, por exemplo, John Locke, que escreveu carta sobre tolerância, Voltaire escreveu sobre a tolerância, Lessing também escreveu, né, Natan, o Sábio, onde ele pregava a tolerância existente entre as três religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e tudo mais. Então, algumas características aí da modernidade. Costuma ser entendida, a modernidade ela costuma ser entendida como um ideário ou uma visão de mundo que está relacionada ao projeto de mundo moderno, empreendido em diversos momentos ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial. Está normalmente relacionada com o desenvolvimento do capitalismo. Então, atrelado à modernidade, nós temos a Revolução Industrial e também o surgimento do capitalismo. Então, o capitalismo ele surge na modernidade, surge junto com a modernidade. E a gente vai dar uma olhada nisso com mais ênfase daqui a pouco, tá bom? Então, temos aqui algumas contraposições. Na Idade Média, a crença que reinava era que Deus criou a natureza. Deus criou a natureza, Deus criou o tempo,
Inclusive, Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, ele lida com isso. Agostinho de Hipona, ele trata com aquela ideia que muitas pessoas perguntavam, né? Agostinho de Hipona foi um dos pais da igreja, século IV depois de Cristo. Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte: muitas pessoas se perguntam o que Deus fazia antes de criar o mundo. Aí algumas pessoas respondiam: estava criando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Agostinho de Hipona disse: eu não responderei assim, mas direi, na verdade, a pergunta o que Deus fazia antes de criar o mundo não faz sentido. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou o tempo. Então o tempo passou a existir quando Deus criou todas as coisas. De maneira que só faz sentido perguntar por algo, por um antes e por um depois, dentro do tempo, porque só existe a sucessão de períodos dentro do tempo. Antes do tempo existir, só existia a eternidade. E logo, nós não podemos nem dizer o que existia antes da criação, porque antes da criação não existia o tempo. E se não existia o tempo, não existia antes. Porque na eternidade não tem antes nem depois. Então, Agostinho disse: nós não podemos nem perguntar o que Deus fazia antes de criar, porque quando ele criou todas as coisas, ele criou o tempo. E a ideia de antes e depois só passa a fazer sentido dentro do tempo, mas na eternidade não. Então, Agostinho, ou seja, vai lidar com essa ideia de que Deus criou o tempo, Deus criou a natureza. O homem, ele é passivo ao tempo, ele está debaixo do tempo, por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo, Deus criou o tempo, certo? O homem não controla o tempo. O tempo, ele está passando. A gente não controla o tempo. Na Idade Média, a crença era essa. A natureza regula a vida. Então, o homem vivia de acordo com a natureza. Lembra que eu disse para vocês que os ciclos que o homem seguia eram ciclos naturais, por assim dizer? O galo cantou, é hora de acordar. O galo foi por puleira, é hora de dormir. O sol se pôs, hora de dormir. O sol despontou, hora de acordar. Então, isso acontecia, né? As pessoas da Idade Média eram reguladas por isso. Os calendários seguem o ciclo da natureza, o juros é pecado, você não pode lucrar sobre o tempo. Então, eu não posso emprestar dinheiro a juros. Por quê? Porque o tempo não me pertence, o tempo pertence a Deus, logo não posso te prestar juros e ganhar em cima do tempo que você ficar com o meu dinheiro. Não. Porque a usura, os juros, é pecado. Certo? Porque o tempo pertence a Deus. Então, na Idade Média, você tinha esses conceitos. Com a modernidade, não, com a modernidade muda drasticamente isso. Por quê? A modernidade, o conceito é, os homens criam um relógio. Então, a modernidade, ela surge já com a invenção do relógio. Na verdade, não só com a invenção do relógio. Algumas invenções e descobertas foram importantíssimas para a modernidade. Dentre elas, posso destacar a invenção do relógio, que facilitou cronometrar o tempo, a invenção da bússola, que fez com que os homens pudessem viajar nos grandes mares, as grandes navegações, tranquilamente com a bússola, certo? A descoberta da pólvora, que fez com que os homens conseguissem inventar armas de fogo e assim, guerrear e agilizar a caça e outras coisas mais, certo? E também a invenção da imprensa com Johannes Gutenberg, certo? No Ocidente, porque no Oriente já existia, mas vamos focar no Ocidente. A invenção da prensa de Johannes Gutenberg, que favoreceu, então, uma mudança significativa. Com o relógio, o homem agora podia, de alguma maneira, medir o tempo. Agora o homem podia, de alguma maneira, com a bússola, saber navegar para outros lugares, mares e tudo mais. O homem podia, com a pólvora, conquistar outras regiões, caçar, matar animais grandes e facilitava demais a sua vida. E até mesmo guerrear, né? E com a invenção da imprensa, facilitou a questão até a própria leitura. Né? Você percebe claramente que a imprensa facilitou a vida do homem. Então, os homens medem o tempo agora com a invenção do relógio. O homem é ativo ao tempo, então ele está agora o tempo, a relação do homem com o tempo diferente mudou. Por quê? Porque agora eu tenho um relógio, eu posso controlar o tempo, posso medir o tempo, eu posso programar a minha vida de acordo com o tempo que eu tenho, com o que eu preciso. Então a vida do homem, a relação do homem com o tempo mudou. Né? Inclusive, alguns começam a dizer até que depois que a invenção do relógio, surgiu a ditadura do tempo, porque agora eu vendo o meu tempo. Eu vendo o meu tempo e aí eu não sou dono mais do meu tempo. E aí surgiu aquela frase, né, tão interessante: tempo é dinheiro. Né? Então, aí surgiu a ideia de que ninguém mais tem tempo para nada. O homem passa a controlar o tempo, porque agora tem um mecanismo de medir o tempo. A sociedade regula o tempo.
calendários se tornam mais precisos, você tem, então, calendários mais precisos, com datas mais específicas, com horários determinados, até mesmo para trabalhar, para descansar, isso é importante. E juros é permitido, porque o tempo agora se torna uma mercadoria também. Então, o tempo é dinheiro, é a ideia de que o tempo é dinheiro. Então, você vende o seu tempo, o tempo é mercadoria. Então, você pode emprestar juros, porque o tempo se tornou meramente uma mercadoria. É interessante essa perspectiva. A modernidade, inclusive filosófica, ela acaba surgindo, acaba recebendo uma influência de um homem chamado René Descartes, um francês. René Descartes, ele foi importante porque ele deu início à ideia da modernidade filosófica. René Descartes também foi inventor do método cartesiano, aquele gráficozinho legal, y, uma reta de y e x, onde está no eixo de y e x, onde está o ponto e tudo mais. Você estudou isso na matemática, é muito legal, né? Vamos dizer o contrário. René Descartes, ele acabou morrendo depois na Suécia, porque ele foi trabalhar com a rainha Cristina na Suécia e tinha que acordar às 5 horas da manhã para dar aula para ela, e aí depois pegou uma pneumonia e morreu. Tá vendo que acordar cedo pode matar, então cuidado. René Descartes, ele foi o pai do racionalismo, e a modernidade, ela é marcada pelo racionalismo. Então, o que a modernidade tem em grande estima é a ideia da racionalidade, a busca pelo conhecimento, e o racionalismo está em grande questão. René Descartes, ele herdou uma educação baseada nos princípios da Idade Média, no escolasticismo, ou seja, nos ideais e valores da Idade Média. Então, um dia, René Descartes, ele começou a questionar tudo aquilo que ele havia recebido, todo o conhecimento que ele havia recebido. E ele percebeu que o conhecimento que ele tinha era muito frágil, estava sobre um fundamento muito, muito frágil. E René Descartes começou a duvidar de tudo que ele sabia até então, de todo o conhecimento que ele havia recebido até então. E o que Descartes fez? Ele duvidou de tudo. Isso é chamado de dúvida metódica. Descartes começou a duvidar de tudo que ele sabia até então. Duvidou da sua própria existência, da existência do seu próprio corpo, da existência do mundo. Ele pensou, bom, talvez eu não passe de um cérebro em uma cuba. Já assistiram Matrix? Pois é, a ideia é mais ou menos essa. Não passo de um cérebro em uma cuba e tudo isso que eu penso que é verdadeiro, na verdade é mentira. Alguém está simulando isso em minha mente. Talvez eu esteja em coma, esteja sonhando. E pensa que tudo isso é verdadeiro, mas não é. Quem garante que eu estou vivo, que eu estou aqui, que tudo isso é real? Quem garante? E aí Descartes começa a questionar tudo isso. E quando o Descartes começou a duvidar de tudo, da existência do seu próprio corpo, da sua própria existência, da existência do mundo, quando Descartes começou a duvidar de tudo, ele chegou a uma conclusão. Ele percebeu que não dava para duvidar de uma coisa. Do quê? Ele percebeu que não dava para duvidar de que ele duvidava. Descartes concluiu que não dava para duvidar de que ele duvidava. E por que isso? Você pode me perguntar. É simples, porque para duvidar de que você duvida, você precisa duvidar. Segue a lógica comigo, vamos lá. Se você duvida de que você duvida, então você já está duvidando. Então, veja bem, ao duvidar de que você duvida, você tem que duvidar. E se você duvida, essa é a prova de que você está duvidando, logo é impossível duvidar de que se duvida. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa aí. Meio louco? Não, mas é assim mesmo, né? A ideia de Descartes é que eu não posso duvidar de que eu sou um ser que duvida. Então, eu existo enquanto ser que duvida, mas existo enquanto pensamento. Então, Descartes chegou à conclusão, porque para duvidar eu preciso pensar, porque quem não pensa não duvida. Mas para pensar eu preciso existir, porque quem não existe não pensa. Então, se penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. É a primeira verdade que Descartes conclui a partir do uso da sua própria razão. Por isso que ele é o pai do racionalismo, porque com René Descartes a modernidade se inaugura enquanto uma era em que o homem vai usar a própria razão para descobrir as coisas a respeito do mundo, a respeito dele próprio. Então Descartes é o pai da modernidade filosófica, porque com ele se inicia uma epistemologia. Professor, o que é epistemologia? Epistemologia é a doutrina do conhecimento. Tudo aquilo que envolve o conhecimento. Como nós conhecemos alguma coisa. Como eu sei que aquilo que sei é verdadeiro. Então, é a doutrina do conhecimento que lida com o conhecimento. A epistemologia, tá ok? Descartes foi inaugurador da epistemologia moderna.
a teoria, a ideia dele é chamada de fundacionalismo, certo? Porque o fundamento para o conhecimento está na própria razão humana. Essa é a ideia do René Descartes. Então, a ideia dele é o racionalismo. Você não deve confiar em nada que não esteja subjugado à razão. Você não deve acreditar em nada que não esteja subjugado à razão, segundo René Descartes. Essa ideia do racionalismo, inclusive, é interessante porque algumas pessoas... o cristianismo vai ser atacado, né, nessa perspectiva. Por quê? Porque muitas pessoas vão dizer, bom, os milagres não são racionais. Os milagres não estão baseados na razão. Então, eu não posso crer nos milagres. Porque o milagre é questão de fé. E fé foge às evidências racionais, então eu não creio nos milagres. Então, o cristianismo também sofreu um pouco com essa ideia do racionalismo. Embora o René Descartes fosse um católico ferrenho. O que é racionalismo? A teoria que defende que o nosso conhecimento deriva da razão. Somente a razão é capaz de conhecer verdadeiramente as coisas. Privilegia a razão como via de acesso ao conhecimento. Então, o racionalismo, ele diz que todo conhecimento que o homem adquire de alguma maneira, pelo menos os conhecimentos mais certos e seguros, são aqueles que são provenientes da razão humana. O inatismo, uma das características do racionalismo é o inatismo. O inatismo diz o seguinte: relativo às ideias inatas, informação própria da razão nasce com o indivíduo. Ou seja, o racionalismo vai dizer que existem algumas ideias que são inatas, que nós já nascemos com elas, ok? Que já nascemos com elas, que não adquirimos a partir da experiência sensorial. Conhecimento a priori, que vem primeiro, ou seja, vem antes da experiência, deriva da razão, não participa do conhecimento sensível. O racionalismo também vai dizer que existem alguns conhecimentos que são anteriores a todo tipo de experiência. São conhecimentos que antecedem qualquer tipo de experiência. Esses conhecimentos são chamados de conhecimentos a priori, porque são anteriores à experiência, certo? E, de alguma maneira, são a condição, a causa de todo conhecimento sensível, de todo conhecimento da experiência, tá bom? Aqui, né, uma charge aqui, né, para dar uma animada aí, né? Descartes, à esquerda, dizendo: lembre-se, penso, logo existo, cogito ergo sum, é a expressão, penso, logo existo. E aí uma pessoa contemporânea, né? Um contemporâneo diz: isso já era, Descartes. A moda agora é discordo, logo ofendo, né? Porque a gente vive uma geração tão fraca, uma geração tão desnutrida intelectualmente falando, que se você discorda de alguém, a pessoa já te ofende. Se ela fala alguma coisa que você não gostou, você já faz um drama todo, né? É uma questão interessante. Então, Philippe Pondé tem um livro legal, né, chamado A Era do Ressentimento. Então, a gente vive realmente uma era do ressentimento. Pessoas ressentidas, pessoas que se aborrecem por qualquer coisa. Você não pode não gostar de nada, não discordar de nada, que as pessoas já se sentem ofendidas, choram. Uma geração, infelizmente, caótica em termos de maturidade intelectual, emocional e coisa do tipo. Atrelado da modernidade também, nós não temos somente o racionalismo, nós temos também o cientificismo, ou seja, a ideia de que a ciência ela ganha um status privilegiado. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, com a Revolução Científica. Mas um dos grandes nomes ao defender a ideia do positivismo foi um cara chamado Auguste Comte. E Auguste Comte ele pregava a ideia da lei dos três estágios, ou lei dos três estados, certo? O que Auguste Comte dizia? Auguste Comte também era um francês. Auguste Comte dizia, né, que a humanidade, a história da humanidade, ela passou por 3 grandes períodos. Quais foram esses períodos que a humanidade passou? Primeiro período, ele chama de período mitológico, ou teológico, melhor dizendo. O período teológico era a era grega, onde os homens acreditavam nos mitos de Zeus e coisas do tipo. E aí depois veio o cristianismo e os homens continuam acreditando em deuses e divindades e coisas semelhantes. Então, esse período, Auguste Comte dizia que é o período teológico. O segundo período é o período metafísico, que é quando surge a filosofia, né? E aí temos a figura aqui no meio, Platão à esquerda e Aristóteles à direita. Então, o período metafísico é o período
do surgimento da filosofia, mas que o homem ainda continua se apegando a conceitos metafísicos como causa, essência, substância, que são coisas que não se podem verificar, são coisas que está para além da experiência humana. Então, o terceiro período da humanidade ele chamou de período positivo, que é o científico, o real, onde a humanidade evoluiu para uma era científica, onde o homem só acredita naquilo que ele pesquisa, que ele testa, naquilo que é verificável, observável, ou seja, uma era dourada, que Auguste Comte acreditava que era a era que ele estava vivendo naquele momento. Então, olha só. A lei dos três estados, temos primeiro, teológico. O estado teológico é dividido em três períodos, que é o período do fetichismo, onde o homem acreditava que o mundo era animado, que o mundo possuía uma alma, que os objetos inanimados também possuíam uma alma, a madeira tem uma alma, a pedra tem uma alma. Então, o fetichismo, também chamado, período também chamado de animismo. Então, o período também conhecido como animismo, certo? O segundo período, dentro do período teológico, ele chamou de politeísmo, que é quando há uma evolução, uma espécie de progressão, e os homens abandonam aquela crença de que os objetos inanimados possuem uma alma, a árvore tem uma alma, a pedra tem uma alma, o tijolo tem uma alma. Não. Agora os homens eles evoluem um pouco mais e chegam no politeísmo. Eles passam a acreditar que existem inúmeros deuses. Então, o período da mitologia grega é um politeísmo. Por quê? Porque eles creem na existência de vários deuses. Você tem Zeus, você tem Atenas, você tem Afrodite, você tem Poseidon, você tem Hades e você tem outros deuses mais. Então, o politeísmo prega a existência de muitos deuses. Mas a humanidade evolui um pouco mais, e nessa segunda escala de evolução da humanidade, Auguste Comte vai dizer que a humanidade chega no monoteísmo. E com o monoteísmo, você tem o judaísmo, a princípio, pregando a existência de Yahvé, né? Ou Javé, ou Jeová, tanto faz, né? Que é um Deus único, né? Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um, diz Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 5, a ideia do chamar Israel, né? Ouve, ó Israel, a crença no monoteísmo do judaísmo. E depois do judaísmo surge o cristianismo, que também é monoteísta, porque embora o cristianismo pregue a existência, ele prega a existência de um único Deus, mas em três pessoas, que é a ideia, o conceito de trindade, que foi desenvolvido, inclusive, por Tertuliano, dos pais da igreja, no século III. A palavra trindade dá a ideia de existência de um único Deus, mas em três pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, não são três deuses, é um único Deus, mas em três pessoas. É uma única essência em três subsistências, é essa a ideia, né? Então, depois surge o islamismo, com Alá, né? O profeta de Alá foi Maomé ou Muhammad, como alguns gostam de traduzir, certo? Muhammad, ou Maomé, o grande profeta de Alá, e o islamismo também é monoteísta. Você tem aí um livro principal do islamismo, é o Corão, né? Então, o islamismo também é monoteísta. Só que o segundo período, o segundo estágio, é o estágio metafísico, que é com o surgimento da filosofia. No período teológico, o homem usa muita imaginação, para pensar sobre as coisas. Então, é o período da religião. Com o período metafísico, é onde o homem começa a usar a razão, é o surgimento da filosofia, onde a razão entra em cena. Só que, com a razão, com a filosofia, o homem ainda está apegado a conceitos metafísicos, como a ideia de essências, alma, substância, coisas que são metafísicas, segundo Auguste Comte. O terceiro estágio de evolução da humanidade, da progressão da humanidade, é o estágio positivo, que é o período da observação, da experimentação, que é a era da ciência. Positivo é aquilo que é real, que é testável, que é observável. E Auguste Comte acreditava que esse é o período dourado da humanidade, onde a humanidade estava alcançando o ápice da evolução, certo? Por isso que surge o positivismo de Auguste Comte. Inclusive, Auguste Comte, ele foi um grande influenciador no Brasil na época da ditadura militar, né? De 64 a 85 do Brasil, esse período de 21 anos aí, a era da ditadura militar no Brasil, os militares, eles eram positivistas. Tanto é que o lema que nós encontramos na bandeira, né, no Brasil, aí, na bandeira nacional, é ordem e progresso. A ideia de ordem e progresso se resultou
do pensamento é Auguste Comte. Ele que usava o lema Ordem e Progresso. Porque Auguste Comte dizia que a humanidade está evoluindo motivado por duas grandes forças. Uma força que ele chamava de força de dinâmica, né? A dinâmica social, que era a ideia do progresso, então a dinâmica social, mas também existia aquilo que ele chamava de uma força de uma espécie de estagnação, certo? A dinâmica social que levava a humanidade para evoluir, mas também existia uma força que permanecia segurando um pouco a barra, por assim dizer, que era a ideia da ordem. Então tem que ter o progresso, mas também tem que ter a ordem, certo? Então as duas coisas, os dois conceitos são importantes. Augusto Comte desenvolveu a ideia da ordem social, tá? Vamos indo à frente. A modernidade, então, além de ser um período de racionalismo, com René Descartes, além de ser um período onde o positivismo reinou de forma intensa, a modernidade também marca um período interessantíssimo de mudanças dentro da própria religião. A modernidade também vai ser fruto, por assim dizer, de mudanças significativas nas estruturas religiosas em relação à Idade Média. E nós temos, para marcar esse período de transição, de mudança significativa, nós vamos ter a Reforma Protestante, que vai se iniciar em 1517, 31 de outubro de 1517, com um monge agostiniano chamado Lutero. Na verdade, o nome dele, a princípio, não era Lutero, né? O nome dele, a princípio, era Martin Luther, e aí depois que ele mudou seu nome para Lutero, porque Lutero significa livre. Tem até um livro interessante, De Luther a Lutero. Tá? Você pode pesquisar aí no Google, se você quiser. De Luther a Lutero. É escrito por um luterano, doutor luterano. Muito bom livro. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, ele dava aula na Catedral de Wittenberg, escreveu as 95 teses, desafiando ideias centrais que estava acontecendo em sua época, como a venda de indulgências, por exemplo, certo? Ele questionou isso, questionou muitas outras coisas mais, ok? Lutero, ele foi excluído, recebeu a bula papal, Papa Leão X foi excluído, ele queimou a bula papal em praça pública, mas Lutero acabou recebendo o apoio de alguns príncipes, como o príncipe Frederico, por exemplo, da Prússia, e ele acabou recebendo a ajuda desses príncipes, foi escondido, né, por eles, guardados, para que não viessem a morrer. E Lutero, a Reforma Protestante acabou ganhando muita força. Por quê? Porque na época da Reforma Protestante já havia se inventado a imprensa de Johannes Gutenberg. Então, as 95 teses de Lutero foram impressas na imprensa de Gutenberg, de tipos móveis, na imprensa de tipos móveis, e foi popularizada, a ideia foi popularizada. Então, as teses de Lutero se espalharam. Lutero foi chamado na Dieta de Worms para se retratar, e lá falaram, você que escreveu isso? Lutero disse, sim, eu que escrevi. E aí falaram para Lutero, então nega tudo isso, se retrata. Lutero disse, eu não posso negar isso, eu não posso me retratar, porque, a menos que me prove nas escrituras que estou errado, eu não posso me retratar, porque eu não posso ir contra a minha consciência, porque a minha consciência cativa as escrituras. Então, eu não posso ir contra a minha consciência. Então, Lutero foi um dos primeiros a lutar pela liberdade de culto, liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de crença, que naquela época ainda não existia. Lutero também traduziu a Bíblia para a língua alemã e acabou sendo um dos grandes nomes da língua alemã, porque ele contribuiu para o surgimento do alemão moderno, com a sua tradução. Lutou também e brigou pela educação como direito de todos, a educação sendo um direito garantido pelo Estado e não pela Igreja. Então, ele lutou para que a educação fosse um direito garantido pelo Estado. O Estado deveria garantir uma educação para todos. Então, Lutero foi um dos primeiros a lutar por isso. E Lutero também lutou para a separação dos poderes, o poder religioso do poder político. Lutero dizia que o poder religioso é a mão direita de Deus, o poder político é a mão esquerda de Deus. As duas são importantes, mas não se misturam. Enquanto o poder religioso, a igreja, lida com a alma dos homens, com a salvação de suas almas, é a eternidade, o poder político lida com o corpo do homem e o bem-estar físico e material aqui e agora, segundo Lutero. Então, nós temos aí a Reforma Protestante, certo? Iniciada, depois outros nomes foram aparecendo, por exemplo, João Calvino em Genebra, você tem Zwingli na Suíça, você tem Bullinger, você tem Martin Bucer e outros nomes que foram aparecendo aí com o tempo, tá? John Knox
na Escócia, né? E aí surge o presbiterianismo lá e tudo mais. São nomes importantes aí que acabam ganhando destaque. A reforma protestante, então, ela surge com 5 solas, né? Sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola Escritura, somente Escrituras; sola Deo glória, somente Deus a glória. Então, a reforma protestante, ela se levantou contra a hegemonia da Igreja Católica, pregando que a salvação não é por obras, que ninguém adquire salvação por obras humanas, e que o homem não é justo diante de Deus por aquilo que ele faz, porque não há nada que o homem possa fazer de maneira que Deus o aceite ou o declare justo. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar o favor divino, porque o homem é pecador. Lutero, ele resgatou os conceitos de Agostinho de Hipona, lá do século IV, certo? Resgatou os conceitos de Agostinho de Hipona, e Lutero, então, juntamente com os outros reformadores, eles vão defender o seguinte, que o homem, somente o homem é aceito diante de Deus em Cristo Jesus. Que o sacrifício de Cristo Jesus realizado na cruz do Calvário é que faz com que o homem possa alcançar a salvação e ser aceito diante de Deus. E isso é pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras humanas. Por quê? Porque naquela época a igreja defendia que o homem, para ser justo e aceito diante de Deus, ele deveria praticar atos de justiça. Então, o homem só era aceito diante de Deus se ele vivesse uma vida de justiça e santidade, pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. Agostinho, ele vivia encarnado, vivia louco, fissurado com isso, porque ele tentava viver uma vida justa, mas ele pecava e ele dizia, estou condenado, pequei, Deus está irado comigo. Então, Lutero tinha aquela concepção de um Deus irado, um Deus bravio. Mas quando Lutero começou a ensinar sobre Gálatas e Romanos, e ele se deparou com um texto de Romanos, capítulo 1, onde diz que a justiça de Deus se manifesta pela fé em Cristo Jesus. Então ele percebeu que o homem é aceito, justificado diante de Deus, não por aquilo que o homem faz, mas pela fé em Cristo Jesus. Então é somente a fé, é somente a graça. A salvação é pela graça, não por obras humanas. Salvação é pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Somente através de Cristo o homem recebe a salvação, a justificação, e o homem pode ser aceito diante de Deus, segundo Lutero e os reformadores vão dizer. Somente a Escritura, só a Escritura, somente as Escrituras, porque existia até então a ideia da tradição. A tradição para a Igreja Católica naquela época era a segunda fonte de autoridade existente. Então eles diziam que a tradição ela acabava tendo a mesma autoridade que a própria Bíblia. E Lutero vai questionar isso, os reformadores vão questionar isso, dizendo que a única autoridade sobre o homem é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, certo? Sola Deo glória. Glória é somente a Deus e não a mais ninguém. Não, o homem não precisa de um mediador. Para os reformadores, vai se propor, então, aquela ideia do sacerdócio universal de todos os santos. Porque se acreditava que o Papa, o padre, era o Vicaris Filis Dei, o substituto do Filho de Deus. Então, ele mediava a relação do homem com Deus. Lutero vai dizer que não, que o único mediador do homem para com Deus é o próprio Cristo Jesus. Somente ele é o mediador do homem com Deus. Então, a ideia do sacerdócio universal de todos os santos é de que todos nós somos sacerdotes, de alguma maneira. Todos nós podemos ir a Deus em Cristo Jesus e não precisamos de nenhum outro mediador que não seja o próprio Cristo. Então, você pode falar com Deus em Cristo Jesus. Deus te ouve. Em Cristo nós temos acesso. Ele é o novo e vivo caminho que o homem pode acessar para ter acesso a Deus. Essa ideia que a reforma protestante resgatou. Então, você percebe que a reforma protestante, ela também defendeu o direito da pessoa de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, entender a Bíblia, defendeu o direito de todo mundo ter um acesso às Escrituras. Então, com a reforma protestante, por que a reforma protestante influenciou a modernidade? Primeiro, porque ela pregou pela liberdade do indivíduo. O individualismo começou a aparecer, a liberdade do indivíduo, a dignidade do indivíduo, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a liberdade do indivíduo, a dignidade do indivíduo, certo? Prezou pela educação, devemos ensinar os indivíduos a ler para que eles possam ler a Bíblia. Todos têm acesso a Deus, a liberdade de culto, liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de expressão, ganha foco com a reforma protestante. Pregou também a separação dos poderes, do poder religioso, do poder político. Pregou também a laicização da educação, ou seja, a educação para todos, como a responsabilidade do Estado de garantir isso. Então, a reforma protestante, ela ajudou a formar de forma drástica
a própria modernidade, certo? Então, por quê? Porque enfraqueceu a hegemonia da Igreja Católica, tá bom? Nós temos também outro fator importante, que é a Revolução Científica. A Revolução Científica ela vai aí desde o século XVIII ao século XIX, mais ou menos, certo? A expressão Revolução Científica ela foi cunhada em 1939 por Alexandre Koyré, até então não existia, só que ele colocou essa terminologia para especificar uma série de mudanças sociais, transformações sociais que ocorreram aí do século XVII até o século XIX, aproximadamente, tá ok? Nós temos aqui alguém olhando o telescópio, né, porque foi inventado o telescópio nessa época. O Galileu que inventou. Revolução Científica. Nos séculos 17 e 18, verificou-se, na Europa, um tão grande e importante desenvolvimento científico, sobretudo nos domínios da matemática, da astronomia, da física, da química e da medicina, que se pode falar de uma verdadeira revolução científica. Na origem dessa revolução, encontra-se o chamado método experimental ou científico, que se baseia em 5 etapas: observação, levantamento de um problema, formulação de uma hipótese, experimentação, conclusão e generalização das leis gerais. Então, a Revolução Científica, ela operou uma transformação drástica na visão de mundo até então. Podemos citar aqui Nicolau Copérnico, certo? Nicolau Copérnico, século XVI ali, ele, de alguma maneira, operou uma mudança significativa na sua a estrutura das revoluções das esferas celestes. É o livro de Nicolau Copérnico, né? E nesse livro, Copérnico ele propõe a ideia do heliocentrismo, porque até então, na Idade Média, até então se defendia o geocentrismo. Defendia-se que a Terra era o centro do universo, e de que tudo girava em torno dela, certo? Uma ideia que o Ptolomeu havia proposto. Então, isso também era chamado de sistema ptolomaico. A própria Aristóteles havia proposto isso, e Ptolomeu resgatou essa ideia do sistema geocêntrico. A Terra era centro do universo e tudo girava em torno da Terra, ok? Com Nicolau Copérnico, começa a se questionar isso. Nicolau Copérnico vai dizer que, na verdade, a Terra não é o centro, mas é o Sol, e tudo gira em torno do Sol. Daí vem a ideia de heliocentrismo, porque hélio significa Sol, né? Então, heliocentrismo, até porque hélio é uma das estruturas mais leves existentes, é a estrutura atômica mais leve que existe, e o Sol é composto por hélio e por hidrogênio, né? Hélio, e aí vai sintetizando hélio, sintetiza hélio com hidrogênio, e depois vai indo, né? O Sol funciona por fusão nuclear, é uma estrela que funciona por fusão nuclear, então a ideia de que o Sol era o centro e os outros planetas giravam em torno do Sol, inclusive a própria Terra, isso foi revolucionário para a época, porque a visão de mundo medieval ela era totalmente geocêntrica. Outra coisa importante foi que Galileu Galilei ele acabou também criando o telescópio e apontou o telescópio para a Lua. Se acreditava naquela época, por causa dos ensinamentos de Aristóteles, a Igreja na Idade Média defendeu que a Lua era um astro perfeito, era uma esfera perfeita. Mas quando Galileu Galilei apontou o telescópio para a Lua, ele percebeu que existiam crateras na face da Lua, que existiam montanhas na face da Lua e que existe uma face escura da Lua que nós não conhecemos. Então, a Lua não é uma esfera perfeita, um astro perfeito, mas não, existem falhas, existem crateras, existem montanhas. Galileu também descobriu que existiam manchas no Sol, e tudo isso acabou abalando aquela visão de mundo que se tinha, de que o céu é a estrutura sublunar, aonde está a quinta essência, aonde as esferas, os astros são perfeitos, o seu movimento é perfeito, um movimento circular perfeito, que ajudou também a abalar essa visão que vinha da Idade Média, foi Kepler, Johannes Kepler. Kepler, ele acabou mostrando que os movimentos dos planetas não é um movimento perfeito, circular, mas era elíptico, ou seja, ele se afastava do Sol, a Terra se afasta do Sol de uma forma elíptica, as 3 leis do movimento de Kepler, e quanto mais longe está do Sol, mais devagar ela anda, mais perto do Sol, mais rápido ela anda por causa da gravidade. Então, ele também abalou aquela crença dos movimentos circulares e perfeitos que os medievais defendiam, baseados em Aristóteles e Platão. Para os gregos, o círculo era a ideia de perfeição, é o símbolo de perfeição. Outra pessoa que ajudou a abalar também alguns conceitos importantes foi o próprio Newton,
quando ele mostrou que a gravitação ela funcionava tanto aqui na Terra quanto no céu. Então, ele mostrou que tanto na Terra quanto no céu a gravitação é uma força universal. De alguma maneira, isso mostra, inclusive, que o céu não é composto por uma outra essência, diferentemente das que nós temos. Não, senhores. O próprio Einstein descobriu isso, inclusive, a ideia do éter, da quinta essência, foi eliminada. Porque se acreditava que a luz ela precisava de um meio material para se propagar, assim como a onda. A onda precisa de um meio, o som precisa de um meio material para se propagar. O som é uma onda, então ele precisa de um meio material, como o ar, por exemplo, para se propagar. Ok? Então dizia que a luz também, por ser uma onda, precisava de um meio material para se propagar. Então no espaço, o meio material era o éter, mas Einstein descobriu que a luz se propaga no vácuo. Então não existe um éter, a luz se propaga no vácuo e a luz ela é onda, mas também é partícula, é o efeito onda corpuscular da luz, né? Então, a Revolução Científica, ela abalou drasticamente a concepção de mundo medieval e instaurou na modernidade uma visão totalmente diferente, baseada na observação, na experimentação. Então, antes, Aristóteles dizia que se eu pegasse dois objetos, um pesado e um leve, vamos supor que eu pego um chumbo, 50 quilos, e uma pena. Se eu soltar os dois, Aristóteles dizia que o mais pesado cai primeiro. Por quê? Porque é mais pesado. E a gente acreditou nisso. Só que Galileu Galilei subiu na Torre de Pisa e soltou dois objetos, um mais pesado e outro mais leve, e percebeu que os dois caíram ao mesmo tempo. Então, não há diferença, os dois caem ao mesmo tempo. Na verdade, a pena pode demorar um pouco mais para cair, não por causa do peso, mas por causa da resistência do ar. Mas se tirarmos a resistência do ar, eles caem ao mesmo tempo. Esse experimento já foi feito, inclusive, e você pode verificar no YouTube aí, um experimento feito em uma câmara onde só existia, onde propagaram o vácuo, e a pena e o chumbo caem ao mesmo tempo. Ok? Então, a modernidade veio com um método científico baseado na experimentação, na observação, em testes, formulação de hipóteses. A mente do homem se tornou muito mais criteriosa, crítica, racional, não como era antigamente. A modernidade também vai propor uma revolução importante a partir da ideia, uma mudança importante, a partir da ideia da revolução industrial. Então, a Revolução Industrial é importantíssima para a gente entender a ideia da modernidade. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, você tem uma mudança na estrutura social significativa. Tá? Vamos entender o que seria isso. Temos aqui, né, uma imagem das fábricas, né, os grandes galpões, né, quase que não saiu aqui, com as máquinas trabalhando e tudo mais. Pessoas trabalhando com as máquinas. Definição. Revolução Industrial foi uma revolução técnica marcada pela passagem da manufatura, movida pela energia humana, para a maquinofatura, que utilizava a energia mecânica, vapor, eletricidade ou motor à explosão. Essas mudanças na forma de produzir trouxeram profundas transformações sociais e econômicas, como, por exemplo, o surgimento da classe operária e a ampliação da economia de mercado. Então, antes você tinha, na Idade Média, pessoas que viviam ali a vida rural, certo? As pessoas trabalhavam, o filho seguia a profissão do pai, se o pai era sapateiro, o filho ia ser sapateiro também, a família tinha mais convívio, porque todo mundo estava perto do outro, certo? O homem seguia os ciclos da natureza, só se pôs a hora de dormir, só nasceu a hora de acordar. É assim que viviam as pessoas, né? Elas viviam de forma muito mais natural. Você tem também, com a Idade Média, certo? De alguma maneira, o homem tinha um convívio familiar maior, né? O homem tinha um convívio familiar maior. As pessoas, a economia da Idade Média é uma economia de subsistência, certo? As pessoas estavam preocupadas com a sobrevivência, então elas trabalhavam, a vida mais agrária, manufatureira, era uma economia de subsistência, as pessoas estavam preocupadas com sobreviver, trabalhavam para sobreviver, para comer, né? Com a modernidade, você tem uma mudança significativa, porque agora tem as grandes indústrias, tem a invenção das indústrias, a máquina a vapor. Então, o serviço do campo ele acabou sendo afetado. As pessoas começaram a ter que deixar o campo e migrar para as cidades. Isso foi chamado de êxodo rural. As pessoas começaram a deixar o campo e migrar para as cidades. As cidades começaram a surgir e começaram a ser povoadas, lotadas, certo? Então, as pessoas iam saindo do campo e iam aglomerando em volta das indústrias. Isso se tornou as cidades depois. Né? Esse é um período conhecido como urbanização, tá? O êxodo rural e a urbanização, as pessoas deixando o campo, indo para as cidades, e as cidades começaram a crescer. Não existiam grandes cidades ainda. As cidades começaram a crescer. As pessoas não tinham uma moradia digna, porque elas iam morando de qualquer jeito ali.
Os jovens começaram a deixar os seus pais, deixar as suas casas e procurar emprego nas cidades, nas grandes indústrias. Agora o homem já não tinha mais, não era mais guiado pelo tempo da natureza, mas agora tinha um relógio, ele tinha tempo para entrar no serviço, tempo para almoçar, tempo para descansar, tempo para voltar. No período da Revolução Industrial, as pessoas chegavam a trabalhar 18 horas por dia para ganhar um salário irrisório, mas era a única maneira que se tinha para sobreviver. Então, a Revolução Industrial ela surgiu mudando totalmente a estrutura da sociedade. Por quê? Porque aquele homem que trabalhava no campo, agora ele perde o seu emprego. Porque se ele fabricava uma bota ali e vendia por R$ 100 e demorava 2 semanas para fabricar uma bota, agora ele não tem mais essa possibilidade. Por quê? Porque agora, na indústria, produz-se em massa. Então, a bota pode ser vendida por R$ 50, um preço mais em conta. Então, aquele homem perde o seu emprego. E o que ele tem que fazer? Vai procurar emprego nas indústrias. E aí, nas indústrias, ele recebe um salário irrisório. Trabalha 18 horas por dia e recebe um salário baixíssimo e é explorado. Sem contar milhares de pessoas que trabalhavam nas minas de carvão, extraindo carvão para a máquina a vapor, a máquina que trabalhava com carvão, né, as grandes máquinas, locomotivos e tudo mais. E essas pessoas inalavam aquela fumaça, aquela fuligem, e os homens morriam muito cedo. Os que viviam até 30 anos tinham vivido muito. De maneira que as mulheres começaram a se tornar viúvas com mais frequência. E aí as mulheres também começaram a ter que trabalhar nas fábricas para sobreviver e sustentar a família. As mulheres começaram a morrer também muito cedo, por causa da carga horária muito extensa, a insalubridade e tudo mais, falta de salubridade. E aí as crianças começaram a se tornar órfãos, os orfanatos começaram a aparecer para cuidar das crianças e dar conta do número de crianças órfãos. Crianças começaram a roubar para poder sobreviver, aumentou também, então o índice de criminalidade, de orfandade, de mulheres viúvas aumentou. A prostituição também aumentou significativamente, porque muitas mulheres, para conseguir emprego, elas tinham que se prostituir, deitar-se com o dono das indústrias, com os gerentes, ou as suas próprias filhas, dar as suas próprias filhas para se deitar com os donos das indústrias, com os gerentes das indústrias, para que ela conseguisse um emprego. E as mulheres, às vezes, se submetiam a isso porque precisavam comer, não tinha jeito. Você vai morrer de fome? Não, não vai morrer de fome, você precisa comer. Então, você acaba se submetendo a isso para poder comer. Então, a prostituição aumentou significativamente, a exploração do trabalhador aumentou, homens morrendo cedo, pessoas órfãs, o índice de criminalidade subiu significativamente, pessoas vivendo à margem da sociedade, o índice de miséria também era muito grande. Você percebe, então, que a Revolução Industrial trouxe uma mudança significativa. A gente, às vezes, só mostra as mudanças positivas da Revolução Industrial, mas se esquece das mudanças negativas. A Revolução Industrial também ela trouxe mudanças negativas para a sociedade. E com a Revolução Industrial, você tem também o capitalismo. A modernidade está atrelado também ao capitalismo. Porque na Idade Média, o homem ele vivia numa economia de subsistência, estava preocupado com a sua sobrevivência, então ele produzia para comer, para sobreviver. Não era uma economia de acúmulo. A ideia de acumular bens, acumular capital, surge na modernidade com o capitalismo. Por isso que vem a ideia do capitalismo, porque o capitalismo é um sistema econômico centrado num acúmulo de bens, certo? Um acúmulo de bens. Na Idade Média, a moeda não era usada com tanta frequência. Com a modernidade, a moeda volta a ser usada. O surgimento da moeda volta em pauta de novo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada, uma coisa importante o capitalismo, né? Dos meios de produção. Há duas classes sociais principais nesse sistema, os capitalistas e os trabalhadores, chamados de proletariado. Alguns colocam como burguesia e proletariado. Karl Marx coloca assim. Os capitalistas são os donos dos meios de produção. Os capitalistas empregam os trabalhadores nos seus meios de produção. Os meios de produção, as terras, são as terras, as indústrias, as máquinas. Então, as terras, as indústrias, as máquinas, elas pertencem aos capitalistas. Os capitalistas dão emprego para os que precisam trabalhar, os operários, certo? E pagam para eles o valor que eles queriam. Naquela época, né, na Revolução Industrial, não existia leis trabalhistas, não existia CLT, não existia sindicato, não existia nada disso. Tanto é que a gente vai chegar de ver em uma outra aula, Karl Marx ele surge justamente nesse cenário, para combater a exploração do trabalhador, pessoas que viviam à margem da miséria. Então, quando Karl Marx surge, a luta de Karl Marx naquela época foi positiva, porque Karl Marx tinha motivos positivos. Talvez Karl Marx tenha errado em apresentar soluções, mas não identificar os problemas, certo?
também temos a urbanização. Então, a economia que surge com a modernidade é o capitalismo, a economia de mercado, a economia centrada no acúmulo, na propriedade privada, no acúmulo de bens. A modernidade, emprestar dinheiro a juros, é muito correto, segundo eles, é possível, é verdadeiro, é certo. Então, volta-se a emprestar dinheiro a juros, o acúmulo de bens, aí ganha um destaque importante. Tá? Urbanização é o processo que envolve o crescimento populacional da população e da extensão territorial das cidades. Então, o surgimento com a Revolução Industrial, você tem também o surgimento das grandes cidades, a urbanização. Tá? O processo de urbanização, no período industrial, tem duas grandes causas. Primeiro, são os fatores atrativos, que seria a industrialização, ok? E segundo, seriam os fatores repulsivos, que seria a expulsão da população do campo para os centros urbanos, em vertente da materialização do meio rural, ou da marginalização do meio rural, tá? Ou da modernização, né? Isso aí, da modernização do meio rural. Então, qual que é a ideia? Estava meio apagado para mim, que está difícil ver. Ou seja, dois fatores levaram à urbanização. Primeiro, a industrialização. E segundo, as pessoas também começaram a ser expulsas dos campos. O êxodo rural, isso é chamado de êxodo rural, quando inúmeros trabalhadores migram dos campos para as cidades. Alguns vão porque querem, outros porque são expulsos, não tem outra escolha. Os filhos dos trabalhadores também acabam buscando na cidade, nas indústrias, uma forma de independência. Eles querem criar o seu dinheiro, ter o seu próprio trabalho, ter sua própria conquista, suas próprias coisas. Então, isso acaba acontecendo com muita frequência. Tá? Segunda coisa, no país desenvolvido, ocorre de forma lenta e gradativa. Então, nos países desenvolvidos, a urbanização já acontece de forma mais lenta, né? Já nos países subdesenvolvidos, acontece de forma acelerada, ok? Isso gera grandes problemas, né? E problemas estruturais, inclusive. A urbanização, então, é o processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, onde as pessoas vão deixando o espaço rural, aquilo que era campo, que era sítio, vai virando cidade, certo? Isso é urbanização. O êxodo rural está aí, então, é a migração da população do campo para a cidade. Isso é um problema, porque se o povo do campo deixa o campo e vai todo mundo para a cidade, superlota as cidades, e aí também, né, gera alguns problemas, como, por exemplo, quem que vai tirar o leite? Quem que vai ordenar a vaca, tirar o leite, plantar o café, plantar o arroz, Ou seja, alguém tem que trabalhar no campo para que a cidade seja mantida. Urbanização também, que se intensificou no século XVIII, tornou o campo dependente da cidade. E a cidade dependente do campo. Então, há uma relação dialética entre as duas coisas aí. Tá? Nós temos aí, então, né, uma espécie de escala da Revolução Industrial. Nós temos a primeira Revolução Industrial, que surgiu com a máquina a vapor, certo? Mais ou menos nos anos de 1700, na Inglaterra, 1750, por aí em diante. Segunda Revolução Industrial com a eletricidade, nos anos de 1800. Terceira Revolução Industrial, nos anos de 1900, com a computação. E hoje, né, quarta Revolução Industrial com a inteligência inclusive até mesmo artificial. Né? O filósofo Luciano Floridi, ele diz que nós vivemos aquilo que ele chama de Fourth Revolution, que seria a quarta revolução. E ele diz que a primeira revolução foi aquela que aconteceu com Nicolau Copérnico, quando disse que a Terra não era o centro do universo, mas que ela orbitava em torno do Sol. A segunda revolução, segundo ele, aconteceu com Darwin, quando disse que o homem não é o centro, o ápice da criação, que o homem não foi criado em imagem e semelhança do Criador, coisa nenhuma, mas que o homem também é resultado de processos evolutivos, resultados gerados pelo acaso, através de bilhões e bilhões de anos, e que o homem tem uma semelhança, um grau de parentesco com os próprios macacos e tudo mais. A terceira revolução é aquela de Freud, com a psicanálise, onde Freud vai dizer que o homem não é senhor da sua própria casa, que a razão não é o guia que conduz a vida humana, mas que a maioria das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações são resultado de forças ocultas em nosso inconsciente. Que a maioria daquilo que desejamos, daquilo que fazemos, daquilo que falamos, é resultado de forças ocultas, impulsivas que surgem do nosso inconsciente. E a quarta revolução seria a revolução da informação, que é essa que nós vivemos hoje,
onde qualquer criança aí tem acesso a um celular e tem muita informação, né? Então, seria, segundo ele, essa quarta revolução. Então, a modernidade é um período de mudança significativa na estrutura social, certo? Eu tenho aqui alguns vídeos para mostrar para vocês. O primeiro vídeo é um vídeo chamado Tempos Modernos, um filme, Charles Chaplin. Tempos Modernos, vocês podem assistir o filme aí no YouTube, você acha o filme, tá? Eu vou projetar para vocês aqui o filme, ok? E aí vocês vão ver. Não tem áudio, porque esse filme, na verdade, ele no YouTube ele tem áudio, não vai aparecer o áudio para vocês, é óbvio, né? Mas não tem problema, a imagem é que interessa, tá bom? Vamos ver aí a imagem. E é uma crítica à Revolução Industrial, uma crítica à modernização, tá ok? Você tem a indústria, certo? As pessoas trabalhando aí, as imagens em preto e branco, né, para ilustrar esse período, os homens trabalhando nas indústrias, isso representa a Revolução Industrial, certo? Eu vou anexar o vídeo para vocês lá também, sempre onde anexo. Aumenta a velocidade, ó, de produção. Por quê? Porque o homem aqui, ele só presta para trabalhar, é uma máquina, né? Tem que trabalhar. Aí o Charles Chaplin, ele fica apertando os parafusos, olha só. E aí aumenta a velocidade, ó. Ele tem que produzir mais. Não dá tempo nem de coçar o sovaco, porque senão ele perde o tempo da máquina. E aí, ó, e a cobrança, lá, ó, o cara, então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Parar um pouquinho já perde. É um filme de comédia, né? Mas que surgiu para fazer uma crítica à modernidade. A modernidade, ela estava, com o surgimento da modernidade, a Revolução Industrial, eles estavam aproveitando o ser humano, certo? Então, aqui surge uma espécie de crítica à modernidade, porque com a Revolução Industrial, a tecnociência e tudo mais, o homem acaba sendo escravizado, por assim dizer. Principalmente na Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam 8 horas por dia, né? Então, você via claramente aí a exploração, né? Aumentando mais a velocidade. Aumentar a velocidade. Então, fazer movimentos repetitivos. Olha como é que ele ficou, né? Todo tremendo aí. A ideia é que a pessoa acabava ficando doida, ficando louca, né? Pelos movimentos repetitivos. E a pessoa não podia nem fumar um cigarrinho em paz, ó. Por quê? Porque ele estava sendo vigiado a todo momento. Ou seja, você não manda no seu tempo, você não controla o seu tempo não te pertence mais. Tem que trabalhar, meu irmão. Você vendeu o seu tempo, olha lá.
Até mesmo a comida, né? Olha essa cena aqui, né? Que é a cena final. Onde ele aperta, ele já tá ficando louco, já. De tanto trabalhar, ele tá ficando doido. Já começou até. Percebe, né? É uma crítica que está sendo feita aí à própria modernidade, tá? Vamos ver aqui, inclusive, também agora, um pouco sobre a ideia do trabalho infantil na Revolução Industrial e na modernidade. Então, né, mostrando que antigamente, ó, quando não existiam as indústrias, não havia poluição ainda, né? O céu era limpo. Então, com o surgimento das indústrias, com a Revolução Industrial, o céu, a natureza começa a ser destruída, o consumismo também começa a surgir. Há uma nova era para a humanidade, uma era de exploração dos recursos naturais, uma era de exploração do próprio indivíduo, do próprio sujeito. Então, a Revolução Industrial ela surge como um período de exploração da própria natureza, do próprio indivíduo, o homem explorando o próprio homem. Então, a Revolução Industrial está atrelada à modernidade, tá? E ao capitalismo também. O êxodo rural, né, à medida que a Revolução Industrial aumentava, o êxodo rural aumentava, causando superpopulação nas cidades, pessoas vivendo de forma sem uma condição de vida, né, porque tudo amontoado, ali não tinha casa, não tinha nada. Então você começa a perceber a maneira como esses vídeos fazem uma crítica aí à Revolução Industrial. Condições de vida precárias, né? Pessoas que viviam à margem da miséria. A taxa de mortalidade infantil cresceu demais, porque as crianças também eram obrigadas a trabalhar nas indústrias. Imagina, crianças trabalhando 16 horas por dia. É um absurdo. Não existia direito de criança, nada disso, não sabe? Tá? Não existia a mínima condição de subsistência. Né? Suicídio também aumentou significativamente aí nessa época. A verdadeira revolução acontece quando as pessoas mudam os papéis e não apenas os autores. Então fica aí, né, uma reflexão, né, a respeito da revolução industrial, da modernidade, da mudança significativa. A família foi afetada drasticamente na modernidade. Por quê? Ao nosso tempo hoje ainda nós temos muita coisa acontecendo, né? Coisas assim que espantam a gente, né? Que deixa a gente boquiaberto. Qual era a grande questão? A grande questão é que, deixa eu pausar um vídeo, peraí, a grande questão é que hoje mesmo ainda na modernidade, ou na pós-modernidade, nesse período que nós vivemos, hoje ainda encontramos pessoas que são exploradas, não só crianças, né?
que são exploradas, mas adultos também sendo explorados. Só que a Revolução Industrial intensificou isso de forma muito clara. A família acabou se afastando, porque os pais ficavam, imagina, 18 horas fora de casa, você não vê seu filho, você não vê a sua esposa, eles não se veem, eles morriam cedo. Era uma coisa terrível. O capitalismo, esse capitalismo que surgiu era um capitalismo selvagem. Tá? Não existia direito do trabalhador, direito da criança, não tinha isso ainda. Então, a modernidade ela trouxe mudanças significativas na esfera dos relacionamentos humanos. A sociedade moderna, em seu nascedouro, ela surge com muita exploração, com muita miséria, com pessoas enriquecendo à custa da miséria do outro. Então, fica para nós aí, né, uma reflexão sobre isso aí, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, que sirva, né, essa reflexão sirva para a gente olhar um pouco mais para nossa sociedade e repensar uma série de conceitos, tá ok? Meus amigos, um abraço para vocês, tá ok? Até a próxima aula, então, e o material vai estar disponível para vocês lá no Microsoft Teams.